Então vamos falar sobre a teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada, como nós falamos na aula passada, diferentemente da anterior, ela avança para uma análise jurídica da causalidade, não apenas a naturalística. Ela está baseada no grau de probabilidade de que aquele evento danoso resulta da conduta do agente, para que eu possa, então, imputar responsabilidade criminal ou mesmo cível, e eu preciso que realmente o evento danoso resulte da conduta omissiva ou comissiva do agente. É dizer que a condição será considerada a causa apenas e tão somente quando se verificar o resultado danoso corresponde ao curso natural dos acontecimentos. Mas o que é isso? Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de moto e ela sofre uma lesão corporal nesse acidente de moto. Duas motos se chocam no sinal por avanço de sinal de uma das pessoas que estava dirigindo a moto. O motoqueiro é colocado numa ambulância e logo em seguida essa ambulância vai para o hospital. E no meio do caminho essa ambulância é atropelada por um caminhão e o motoqueiro que estava recebendo atendimento médico dentro da ambulância, ele morre. Nós temos aí duas causas. Uma que foi o acidente automobilístico que gerou a lesão inicial, e um segundo acidente que gerou a morte do motociclista. Qual a que corresponde ao curso natural dos acontecimentos? Olha o que diz aqui o CPC no seu artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvando quanto a estas o exame pericial. Ora, o que nós queremos mostrar aqui é que essa teoria também recebe diversas críticas, pois alguns doutrinadores entendem que ela pode gerar resultados exagerados e imprecisos, uma vez que baseados na probabilidade de uma normalidade de comportamento e não na certeza de um dano. Ora, eu tenho então como forma de crítica a essas duas teorias anteriores a teoria da causalidade direta e imediata e a subteoria da necessidade. Mas o que é causalidade direta e imediata? No nosso exemplo do motociclista, seria o primeiro acidente em que ele foi lesionado, não o segundo acidente em que ele sofreu a morte em virtude do acidente com a caçamba. De todas as teorias estudadas, esta teoria da causalidade direta e imediata é a única expressamente prevista no Código Civil, artigo 403, que diz: ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo disposto na lei processual. Ou seja, ainda que a não execução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e lucros cessantes por efeito direto e imediato. De acordo com essa teoria, entre todas as condições presentes, só será considerada a causa aquela que tiver um liame direto e imediato com a conduta do agente. Portanto, os danos ligados à conduta de forma indireta e indireta e imediata, não ensejarão imputação da responsabilidade civil. No nosso caso, o caminhão, a caçamba que atropelou a ambulância e matou o motociclista, tem uma responsabilidade diferente do motociclista que gerou o acidente e provocou lesões no momento inicial na vítima. Portanto, trata-se de teoria
que traz mais segurança jurídica do que a anterior, que é a teoria da causalidade adequada, visto que não recorre a conceitos jurídicos indeterminados, como probabilidade ou normalidade, buscando analisar caso a caso objetivamente. A principal crítica à teoria é a sua rigidez, que pode gerar injustiças em casos onde há danos indiretos que, evidentemente, resultaram da conduta do agente, visto que eles não serão considerados. Cria-se, assim, barreiras ao caso à justiça pelo cidadão. Então, por exemplo, no nosso exemplo, o cidadão que provocou o acidente responde pela lesão e o outro que provocou a morte responde pela morte. Entre as diversas subteorias, dentro da teoria do dano direto e imediato, se destaca a teoria da necessidade. E o que é essa teoria da necessidade? Ela consiste numa submissão daquela teoria à regra da proporcionalidade. Então, nós temos a seguinte situação. Pela subteoria da necessidade, haverá o dever de indenizar, mesmo que o comportamento do agente e o dano não sejam próximos temporariamente, desde que este dano seja efeito necessário de tal comportamento. Assim, passa-se a abarcar também os efeitos indiretos. Imaginemos, por exemplo, que um cidadão, o agente, dá um tiro na vítima e ela então vai para o hospital e tempos depois ela vem a morrer. Repare que nesse exemplo, apesar da conduta inicial ser uma lesão corporal, no segundo momento houve a morte. Então, houve aí um comportamento do agente e um dano não próximos temporariamente, mas que esse dano ele é necessário de tal comportamento. Por outro lado, a subteoria da necessidade retira a rigidez extrema da teoria da causa direta e imediata. Mas, por outro lado, ao abrir as portas para a reparação de danos imediatos, se aproxima, ou seja, não próximos temporariamente, se aproxima da teoria da causalidade adequada no que tange à imprecisão de conceitos. Vamos agora dar uma olhadinha nas excludentes de responsabilidade civil. As excludentes representam possibilidades de rompimento do nexo causal, o que afasta o dever de indenização do suposto agressor. Mas eu vou pedir para falar dessa responsabilidade, dessas excludentes, daqui a pouquinho na próxima aula.